essa é a primeira aula de GIMP do Programa de Educação em Software Livre. Meu nome é João Henrique Teixeira de Godoy, eu sou do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de São Paulo, em São José dos Campos. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre o GIMP em si, sobre algumas de suas ferramentas, como seleções, transformações e ferramentas de pintura, camadas e também filtros e efeitos. O GIMP ele é um editor de imagens livre, ou seja, ele é código aberto, qualquer um pode ir lá baixar o código e fazer as modificações que quiserem, e permite fazer diversas manipulações de imagens, como retoque, composição e criação. Ele foi criado a princípio para as plataformas Unix e tem versões também para outras plataformas como Windows e Mac. Bom, o objetivo desse curso é ele ser bastante prático, por isso nós vamos abrir aqui o GIMP. Você encontra ele no de aplicativos do Ubuntu, em gráficos e editor de imagens. Lança essa janela de espera ocupada, que ele vai carregar módulos e algumas extensões. Bom, a última versão do GIMP você consegue encontrar elas para download nesses links, coloquei no slide, ou mesmo entrando no gimp.org. Bom, como eu disse, o objetivo é ser algo prático, então nós vamos mostrar bastante sobre o GIMP, vamos fazer algumas manipulações e trabalhar. Quando você abre o GIMP, ele mostra 3 janelas para você: a área de trabalho, aquela anterior, a janela de camadas, janela de ferramentas. Estou movendo aqui para um outro espaço de trabalho para ficar mais fácil de visualizar. Bom, na última versão do GIMP ele lançou um módulo de janela única que permite você unificar numa só todas essas 3, o que você consegue fazer também através de plugins nas versões anteriores. A versão mais estável, a última, é a 2.6. Bom, na janela de trabalho você vai encontrar alguns grupos de opções, como criar, abrir, salvar, configurações de página, entre outras coisas, e outras ferramentas como fechar e sair do aplicativo. Aqui você está vendo as fontes de onde você pode criar um ambiente de trabalho, uma nova, por exemplo, opções de salvar, abrir algum arquivo recente que você tenha trabalhado, fechar o aplicativo e sair. Bom, como eu disse, ele tem opções de você salvar seu trabalho de diversas formas. Você pode criar uma nova versão, criar um novo. E o interessante do GIMP é que ele tem suporte de diversos formatos de arquivos, inclusive de editores de imagens, outro formato de outros editores de imagem. Na janela de ferramentas você vai encontrar, além dos botões das próprias ferramentas, também a caixa de cores, as ferramentas, né? Aqui a caixa de cores, as opções das ferramentas, o botão para você salvar qualquer configuração que você venha fazer delas e para poder restaurá-las posteriormente. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre seleções. Permite você sendo redundante, selecionar um espaço da área em que você vai trabalhar. Mostrando aqui uma seleção retangular. Para você criar você clica num ponto, segura e arrasta. Depois a seleção elipse, que é o segundo ícone da janela de ferramentas, em formato de elipse. Funciona da mesma forma, você clica num ponto do ambiente de trabalho, segura e arrasta. Para criar sua seleção. Esse contorno ser ilhado em torno é a sua seleção, é a área onde você vai trabalhar. Para você remover essa seleção, basta você dar Ctrl Shift A que você vai remover ela. Então, Ctrl Z você volta.
Aqui você vê a seleção, as coisas que você pode fazer. Através de seleção você pode selecionar nada também. Bom, as seleções elas possuem algumas opções de ferramentas, como o modo, onde você pode substituir, fazer a intersecção ou união de seleções, ou mesmo subtrair entre elas. Ele vai manipular algumas aqui. Com Shift você adiciona. Vou criar uma primeira seleção, depois crio outro segurando o Shift e assim vai somando, formando uma única seleção composta das seleções que eu criei. Posso fazer também usando uma seleção retangular, combinando com a seleção que eu já tinha anteriormente. Uma montagem com várias seleções, tanto retangular quanto elíptica. Vou mostrar como faz também a subtração aqui. Se tem essa seleção maior, você quer tirar algumas partes dela que você não gostaria de mexer, manipular. Isso é interessante quando você vai, por exemplo, colorir com um baldinho, que você faz um preenchimento total da seleção feita. E dessa forma você vai determinar bem o espaço em que a ferramenta vai atuar. Você também tem a possibilidade de suavizar, enevoar, borda, cantos arredondados, expandir e outras opções que você pode brincar e testar para ver como funciona. Você encontra elas aqui, nesse ponto. Aqui você pode determinar o tamanho de forma fixa. Tem a proporção. Aqui você escolhe o tipo, pode posicionar. Pode fazer uma escolha de amostragem combinada, que no caso se tiver mais de uma camada, ele vai fazer uma seleção de todas elas. Bom, outra seleção que nós vamos ver é a seleção livre, que é o terceiro ícone, o laço, que permite você fazer uma seleção mais livre, seu gosto, e de forma livre modo. Você vai simplesmente clicar, segurar e arrastar, desenhando o formato que você quer da seleção. Com dois cliques você substitui a seleção. Caso você queira combinar, você pode usar os modos anteriores, vídeos de edição, usando Shift ou Ctrl para subtrair, ou mesmo selecionando nas opções da caixa de ferramentas. Aqui eu fiz uma seleção de mão livre. Se você clicar uma vez e clicar posteriormente em outro canto, ele vai criando segmentos de retas que permitem você fazer uma combinação retilínea de uma sequência de linhas para fazer a sua seleção. A seleção contígua é interessante, é a varinha mágica que permite você selecionar cores similares à região em que ela foi clicada. É sempre interessante porque quando você está manipulando um ambiente de certa forma contínuo. Eu vou abrir aqui uma imagem para a gente trabalhar. Abrir esses balões aqui. Vocês podem ver que tem esse céu azul aqui que é bem destacado, sem muita coisa, bem homogênea. Bom, você pode também manipular um pouco o limite, ou seja, qual a proximidade das cores que ele vai pegar como vizinhança, que vai permitir você selecionar de uma forma mais precisa esse fundo.
Bom, reparem que o balão azul ele acabou sendo pego um pouco, dependendo do quanto você aplicar de limite, ele vai pegar um pouco mais, um pouco menos desse azul de fundo. Bom, isso daí é um pouco questão de vocês manipularem, usando inclusive aqueles modos que eu mostrei anteriormente, e fazendo algumas experimentações. Uma combinação de edição. Para poder ajustar melhor a nossa seleção, para ficar um pouco mais precisa e não pegar tanto, deixar tanto o fundo de fora, e também não pegar os balões, que é a nossa área de interesse. Assim a gente consegue separar o fundo dos objetos da frente, que seriam nossos balões. Bom, com isso você pode copiar e colar, por exemplo, a partir da sua seleção, apenas essa parte que foi selecionada. Com inversão da seleção, através do Ctrl I, por exemplo, você consegue selecionar tanto o fundo quanto os objetos da frente e ficar alternando entre isso. Aqui nessa aba da janela de camadas, você vê aqui as ações que foram realizadas. Você pode tanto fazer a ida quanto a volta das últimas ações. Mas aqui eu vou mostrar algumas outras opções. Ele funciona basicamente com Ctrl Z, Ctrl Y, né? Para você refazer o que você desfez. Aqui nós temos a janela de camadas. Criei a partir da seleção que eu tinha feito colado, mostrando que eu posso manipular ela de forma separada do anterior, até sobrepondo o outro balão, fazer uma sequência de balões iguais, fazendo um nosso combinado, que vai selecionar tanto fundo quanto a frente das duas camadas. Agora entrando em transformações, a primeira transformação que nós vamos ver é a rotação. Tem você girar alguns objetos. Nós fomos retirar um aqui no fundo. O que eu vou fazer agora? Criar um novo objeto, uma nova camada. Acabei pegando o fundo sem querer. Inverter a seleção, pegar os balões apenas, brincar com eles. Criar uma nova camada. Agora eu vou aplicar a transformação de rotação. Esse ponto no meio, tipo uma bolinha com uma cruzinha, é o centro da rotação. É o eixo em que vai ser realizado ela. Você pode arrastar tanto para poder manipular e escolher, ou através da janelinha da caixa de diálogo que é aberta. Quando você clica na ferramenta, você pode ir lá e alterar através dos valores de pixel. Aqui você tem ali você tem as opções de interpolação para cortar, entre outros. Outras transformações que nós vamos ver vai ser a de redimensionar e inclinar a caixa de diálogo, que existe. Você pode fazer essa transformação através de medidas de pixels, centímetros, entre outros, mantendo a proporção ou não, que é através dessa corrente que está desmontada aqui.
Então, colocando em proporção com elas unidas, eu posso escolher por porcentagem a 100% de largura e altura. Como mantive a proporção, ambos diminuem quando eu altero um. Se eu tirar apenas um deles, vai ser modificado. Se eu coloquei a proporção novamente, ele vai manter. Aí outros tipos de medidas. A ferramenta de transformação inclinada meio que cria um efeito de deslizar na imagem. Vamos falar aqui um pouquinho sobre como funcionam os ícones, como é que eles são. Bom, o efeito de deslizar da ferramenta de transformação e inclinar. Você determina a magnitude em Y e X, tipo de interpolação e as mesmas opções das outras ferramentas de transformações. Pode escolher o tipo de visualização, seja pela própria imagem, grade. Vou alterar aqui, o ponto de magnitude em Y. Mandar ele fazer a inclinação. Começar um pouquinho sobre pintura. O texto não chega a ser bem uma pintura, mas é uma ferramenta útil para você colocar informações na sua imagem. Caso você queira, sei lá, manipular, colocar alguma mensagem na imagem que você estiver trabalhando. Eu vou voltar alguns passos quando eu tinha feito uma seleção da frente, apenas do objeto da frente, vou escrever neles. A forma de fazer seção de texto, você clica na letra A e posteriormente você clica na camada que você quer fazer a inserção do texto. Ele vai abrir uma caixinha de diálogo que vai permitir você inserir a mensagem que você gostaria de colocar. Eu colocando que não é T, mas é a mesma ferramenta. E nas versões anteriores, o ícone da ferramenta de texto era um T. E como o livro em que eu me baseei os slides era da versão 2, lá ainda estava como T, e eu não adaptei na hora de refazê-lo. Falhei nisso. Mostrando aqui algumas manipulações, também tem opções como fonte, tamanho da fonte, link, suavizar, entre outros. Vocês podem experimentar isso para ver como funciona, como fica, qual vai ser o efeito. Fazer isso agora, mudar a cor, colocar um vermelho na letra, na fonte. Posso centralizar, escolher outros tipos de posicionamento, colocar a distância aqui do parágrafo. Eu espero que esteja ficando bom inicial. Estou fazendo algumas manipulações. A caixa de texto ficou muito grande.
Estou diminuindo, aumentando o espaço entre uma linha e outra. Outra ferramenta de pintura que a gente tem é o lápis. Vou tirar aqui o nosso texto que a gente está manipulando e clicar na ferramenta lápis. E você tem também liberdade no livro de fazer um desenho, qualquer rabisco que você queira, pelo ambiente de trabalho na camada em que está selecionado. Essa aqui é uma única camada, que é a inicial da imagem, a fundo. Bom, você pode, com a tecla Shift, clicar de uma linha, clicando num ponto, segurando a tecla Shift de gerar uma linha, igual na seleção de lápis, só que ele vai desenhar um risco no caminho que você selecionar. Depois, se fizer aqui, fazendo algumas brincadeiras, só para mostrar como funciona. Uma borracha permite se apagar qualquer objeto, trajeto, coisa que tenha feito tanto com lápis ou mesmo da própria imagem, qualquer outra manipulação que eu tenha feito anteriormente. Mostrando aqui algumas opções, como desvanecer do lápis, que nós havíamos mostrado antes. Bom, espalhar não é tão perceptível com esse tipo de pincel, eu vou escolher um outro, vou colocar essa ave, ao invés de ficar uma sequência certinha, ele vai espalhando um pouquinho isso. Vamos fazer alguns experimentos aqui com as opções. O que acontece, não percebi muita coisa também. Degradê, ele vai pegar o degradê que tem um padrão e aplicar nas cores do meu lápis no pincel escolhido, no caso foi essa ave. Aí veio a borracha aqui no formato, ela vai aplicar a cor de fundo ou então transparente, dependendo do tipo de camada que você está trabalhando, se é a inicial ou alguma outra. Se for você já tiver apagado essa inicial a fundo, ela vai acabar aplicando transparência onde for passada a borracha. Caso contrário, ela vai aplicar, caso seja essa camada fundo padrão, ela vai aplicar a cor de fundo da caixa de cores. Mostrando aqui com os diversos pincéis como funciona, e apagando aqui a imagem de forma aleatória. Vou limpar, dando Ctrl Z em tudo, tirando o que eu tinha rabiscado antes. Vou limpar um pouco a bagunça. Começa a apagar algumas coisas, criando um efeito dessa mãozinha aqui desse lado. Só para mostrar mesmo o efeito que eu crio. Se eu aplicar sobre a imagem ou qualquer outro objeto. Um pouco sobre a borda dura, que ao invés de eu fazer essa coisa meio degradê, meio apagado, essa é uma coisa bem branca mesmo, o formato exato do pincel que eu estou trabalhando, ao invés de fazer algo suave. Bom, janela de camadas, eu já trabalhei um pouquinho com ela, algumas aulas que é de canais, de vetores e de ações realizadas.
mostrando aqui as ações que eu posso ir e voltar, fazer da forma que eu quiser. Ele guarda um histórico de ações feitas na imagem. Posso criar uma seleção flutuante quando eu posso, alguma imagem, alguma coisa que eu tenho copiado ali. Essa camada, se eu for criar uma nova, vai considerar a camada colada. Eu posso tanto ancorar na camada atual, quanto criar uma nova só para ela, através desse botão. Posso também excluí-la, duplicar e escolher mudar a ordem entre elas. Como eu tinha dito antes, o fundo das outras camadas, sem ser a inicial, é transparente. Mostrando que é possível visualizar, clicando nos olhinhos e esconder as camadas. Isso não fica na hora de salvar, ele vai acabar mostrando todos, colocando todos. Isso é só para você poder visualizar atrás de uma camada ou outra, algum detalhe que você queira ver. Agora a gente vai brincar um pouquinho com filtros e efeitos. Vou mostrar luz e sombra, sombra e luz. Supernova é um dos mais legais, sombra projetada também. Eu vou aqui aplicar a quantidade de opacidade, deslocamento que eu quero ter. Quero que a cor da minha sombra seja vermelha. Vou colocar aqui o raio de deslocagem de 50 e mandar geral. Aqui. O efeito vai criar, fica parecido com em volta do objeto selecionado. Então é selecionado que o filtro vai ser aplicado. Cada vez é copiado e colado antes, né? Deixando transparente na outra camada. Bom, tá vendo que ele gerou essa coisa a mais. Eu posso corrigir isso depois com manipulação em imagem, selecionando um novo tamanho e mandando se ajustar as camadas. Aqui é supernova, então eu posso escolher o ponto em que ela vai aparecer. O outro filtro e efeito que nós vamos ver vão ser os artísticos. Vamos trabalhar alguns aqui. O cubismo desse efeito aqui. Pode manipular opções para escolher uma variação dele. Quero algo assim pontilhado. Vamos ver como é que vai ficar. Esses ficou parecendo algo meio baixa qualidade. Foi criar um efeitozinho de pontilhado na minha imagem. Tirar, vamos ver outro. Agora também é legal. Agora os parâmetros padrões. Gera aqui. Os filtros demoram um pouquinho devido à configuração da minha net, né? Que não comporta muito, a música é muito alta. Vamos ver aqui.
aqui, como vai ficar, bom, aqui as referências. Esse livro daqui do João Galeano que eu me baseio. Bom, é isso. Obrigado.